Periféricos. Então, já começo agradecendo a todos vocês por terem estado conosco até aqui. Espero que continuem até a semana que vem, que é quando a gente vai fazer o encerramento dessa nossa jornada de ensino-aprendizagem. Então, agradeço a participação de todos vocês, ao empenho, dedicação e atenção de todas as equipes. Como vocês sabem, eu me chamo Sara Esli, vou estar mediando o encontro de hoje aqui. Sou do Instituto Polis, e aí alguns avisos antes da gente começar. Peço que vocês renomeiem o nome de vocês aqui no Zoom, caso tenham outras pessoas da equipe assistindo com vocês. Então, vocês podem clicar em participantes, aí vai abrir aqui uma coluna ao lado direito com todos nós, né, os nomes de todo mundo que está aqui na chamada. Normalmente, depois da gente que está como host, vocês vão estar o nome de vocês é o primeiro nome, né? Então eu peço que renomeie, colocando o município e colocando o nome da equipe, caso esteja aí mais pessoas com vocês. Esse é o primeiro aviso, o primeiro recado. O segundo é que a gente disponibilizou os dois primeiros cursos, os dois primeiros módulos do curso de territórios periféricos, e acho que ainda hoje vocês vão ter acesso ao terceiro e último módulo. E aí, lembrando que a presença está acontecendo diferente nesse curso que está gravado, disponível para vocês. Na comunidade de prática passada, a gente estava fazendo por aula, agora a gente está fazendo por módulo. Então, nessa comunidade de prática aqui, né, no curso que vocês estão recebendo, vocês vão precisar responder em relação ao curso gravado, apenas 3 formulários, um para cada módulo disponível. Então, peço também que vocês deem uma atenção, lembrando que a presença aqui é por equipe, então, por exemplo, Camila está aqui com Ouro Preto, então a equipe de Ouro Preto leva a presença nos encontros, porque a gente sabe que muitos de vocês podem ter se revezado, estão assistindo pelo mesmo login, enfim, para conseguir dar conta, mas as presenças nas aulas gravadas, né, no curso assíncrono, então naquilo que a gente está enviando para vocês, que não está acontecendo aqui ao vivo, ela é uma presença individual. Então, é importante que cada participante aqui, de cada equipe que está assistindo às aulas, preencha os formulários de presença, por favor. Como falei, esse é o nosso penúltimo encontro e o que a gente tem desenvolvido nessa comunidade de prática, então, é um partido de projeto urbanístico, né? Tivemos já alguns primeiros encontros, onde vocês, tanto aqui ao vivo, como também remotamente, devem estar desenvolvendo que perímetro de intervenção é esse. Então, em relação aos desafios mapeados na comunidade passada, que possíveis soluções ou ações, né? Qual é o programa de necessidades que esse projeto vai estar envolvendo. E hoje a gente vai conversar com o Daniel Montandon. Vocês já conhecem ele, é um convidado e um educador super parceiro, então ele esteve com a gente, está com a gente em todos os processos, assim, vocês estão assistindo aulas com eles gravadas, ele tem interagido com vocês nas comunidades de prática, né? Pelo menos na última ele respondeu diretamente algumas dúvidas, ele está aqui com a gente ao vivo, e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre esse horizonte futuro, né? Então a gente aqui não chegou no nível de projeto urbanístico, então estamos desenvolvendo um partido urbanístico, e aí com o Daniel hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse horizonte de futuro, tanto em relação a terminada essa comunidade de prática, quais os passos futuros que a gente pode ter, né, a curto, médio e longo prazo, mas também como que a gente pode observar se a integração está acontecendo, como ela está acontecendo, o que que a gente está integrando em cada um desses projetos, né? Lembrando que aqui a gente está falando de desenvolvimento urbano integrado, então não é um projeto que acontece especificamente e isoladamente por uma secretaria, é uma intervenção no território que acontece mobilizando diferentes atores, diferentes secretarias, diferentes atores. E aí, Daniel vai conversar um pouco com a gente sobre como que a gente pode estar observando essa integração aqui no encontro de hoje, especificamente, né, mais voltado para territórios periféricos. Vou passar a palavra para Daniel e depois a gente segue para a interação com a turma. Ele vai fazer uma primeira exposição, depois a gente interage a parte da exposição dele, então com comentários mais gerais, mas aí depois a gente entra nos comentários mais específicos e também no alinhamento para como que vai acontecer o,
o encontro de encerramento, o encontro da semana que vem, tá bom? Daniel, muitíssimo obrigada pela parceria, por ter estado com a gente esse tempo todo e deixo agora a turma com você. Legal. Boa tarde, Sara. Boa tarde, pessoal. Muito legal estar aqui novamente com vocês. Tô com o meu olho direito ruim, é, mas eu acho que é um terçol, enfim. Mas é só para avisar vocês que é, vai recuperar. De vez em quando eu tenho esse terçol, tá bom? No sentido de espero que talvez até amanhã já esteja melhor, né? Mas é o seguinte, pessoal, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, né? Que eu acho que vocês até poderiam escrever aqui no chat o seguinte: ah, qual de vocês que está lidando com território periférico está fazendo ou considera que o projeto é uma regularização fundiária? Teresina, estou olhando aqui no chat. Obrigado, Virgínia. Só colocar o município. É, Maceió, São Gonçalo, Jacareí, Guarulhos. E Guarulhos falou que no final será. Quem mais? Mais algum? Quem aqui está em território periférico e não vai fazer regularização fundiária? Ninguém. Ouro Preto, Juiz de Fora, certo. Curvelo, perfeito. Muito bem. Pessoal de Ouro Preto, Juiz de Fora, Curvelo, Conceição do Mato Dentro. Se vocês não vão fazer regularização fundiária, o que que vocês vão fazer a urbanização de uma área precária, de um território vulnerável, Jabotão dos Guararapes, projeto de vocês não sendo regularização fundiária, o que que vocês vão fazer? Só colocar assim aqui, vocês estão prevendo uma urbanização de um assentamento precário? Vão fazer, por exemplo, algum parque, urbanização de nascente, ou seja, é, a não urbanização da nascente, né? O pessoal de Curvelo, no sentido assim, deixar a nascente com a PP, né? Eu entendi. Urbanização da Lagoa, certo, perfeito. Acho ótimo, achei bem bacana e eu vou explicar concessão do Mato Dentro, propósito de revitalização de curso d'água e parque linear, perfeito, Jaboatão, tá certo, perfeito, achei ótimo. Pessoal, por que que eu fiz essa pergunta para vocês? É, Porque a gente tem uma diversidade aqui de projetos, né? A gente viu que tem projetos mais, né, ambientais, parque linear, recuperação de área de conservação e nascente, parque do entorno de nascente, etc. Projetos relacionados à melhoria do sistema viário, né? Como, por exemplo, aqui a Juiz de Fora, espaços públicos, né? E também, como o pessoal mostrou aqui, questão da coleta seletiva. Então, a gente tem uma certa diversidade. Agora, o que que é importante quando a gente fala do desenvolvimento urbano integrado, né? É que a gente tenha multitemas, uma intervenção multitemática. A gente tenha diversos temas incorporados no projeto. Acho que vocês já viram isso nas aulas, vocês viram isso sendo tratado em aula, em material, em palestra. Eu acho que isso tem sido muito recorrente, né? Ou seja, a gente tem três dimensões no DUI, né, Desenvolvimento Urbano Integrado, uma dimensão que integra
políticas, integra temas, integra políticas setoriais. Outra, que integra atores, né, em vários níveis, né, sociedade, governo, iniciativa privada, vários níveis de governo, integra atores. E a outra que melhora a qualidade do desenho. Na hora que faz essa junção de tudo, né, de atores, de temas, olha para o projeto, olha para o território e melhora o desenho, melhora a fotografia, né, melhora a qualidade do espaço, melhora o resultado, né? Essa que é a filosofia. Nesse sentido, a gente precisa então fazer a diversidade de temas, tá? É, eu já tive num trabalho com a GIZ, eu acho que vocês já tiveram oportunidade até de ver o material, e nesse processo a gente desenvolveu ali uma espécie de uma matriz para a subsidiar o Ministério das Cidades para eles conseguirem fazer uma seleção de projetos. E partindo dessa matriz, eu fiz uma simplificação dela, eu consolidei uma espécie de checklist para a gente checar o seguinte: na etapa de desenvolvimento da concepção do projeto, do partido urbanístico, né, nós estamos atentos a fazer um projeto efetivamente integrado? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa matriz, tá? Vou pedir, acho que está aqui. Vocês estão visualizando a matriz? Agora sim. Sim. Legal. Então, pessoal, é o seguinte, essa matriz, ela é uma matriz bem extensa, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês, ó, é uma matriz que ela tem muitas linhas, tá? Então, primeiro eu vou mostrar a estrutura dessa matriz. Ela tem aqui, ó, 158 linhas, excluindo ali o cabeçalho, tá? Então, vejam que ela é bem extensa. Essa matriz, isso aqui é um checklist para a gente ver se o projeto ele está sendo, ele está abarcando as três dimensões do desenvolvimento urbano integrado. Então, qual que é a primeira dimensão que está aqui em verde? É a dimensão, né, da integração setorial. Então, tudo que está em verde aqui são o que a gente está chamando de componentes e atributos que eles mostram que se o projeto, como que está sendo feita a integração setorial, tá? Então, olha, eu vou passar por todos eles, então, tá? Pedir paciência para vocês. Aí, o que que é a segunda cor aqui? Ó, a cor azul. Os componentes e atributos que demonstram se o projeto tem integração multinível, tá? A gente vai passar ali e vamos explicar para vocês. E nós temos aqui na cor lilás o componentes e atributos sobre a dimensão, né, que é qualificação do desenho urbano, qualidade do desenho urbano, tá? Então essas são as três dimensões, tá? Então o que que é legal, pessoal? Como é que um projeto ele é bem de desenvolvimento urbano integrado? Quando, por exemplo, vocês conseguirem identificar pelo menos metade dos atributos aqui, o projeto de vocês contemplarem para cada uma das dimensões, né? Então não adianta um projeto ser muito bom de regularização fundiária. É um projeto, sim, fantástico. Só que quando ele entra aqui, né, ele é um projeto que ele abarca só um atributo, um componente. Então não adianta ele ser um excelente projeto de regularização fundiária, mas ele não ser um bom projeto de desenvolvimento urbano integrado, tá? Então, essas são as três dimensões. Quais são, pessoal, os atributos por temas, tá? Então, os atributos por temas são moradia adequada, tá? Então, esse é um grupo. Quais são as medidas, soluções projetuais do projeto relacionado à moradia adequada, né? Outro atributo temático, mobilidade urbana sustentável. Qual é Quais são as soluções que o projeto está apresentando sobre mobilidade urbana sustentável, tá? Outra dimensão, saneamento básico. Quais medidas o projeto está apresentando para a melhoria do saneamento básico?
Outra dimensão, preservação e qualificação ambiental, né? Também, quais são os atributos e medidas, soluções projetuais que estão atendendo preservação e qualificação ambiental? Outra coisa, quais são as medidas que estão relacionadas ao desenvolvimento econômico local? Geração de emprego, geração de oportunidades, né, no projeto, né? Quais são as medidas relacionadas à preservação do patrimônio cultural e histórico? Quais são as medidas relacionadas à infraestrutura para a transformação digital das cidades? Puxa vida, nossa, o meu projeto, eu não pensei em fazer uma infraestrutura de Wi-Fi, para acesso ao Wi-Fi. Puxa, eu não pensei nisso, talvez eu podia colocar isso no meu projeto, né? Outro, e último tema, infraestrutura de equipamentos públicos sociais, creches, UBS, etc, etc, tá? Então, esses são os atributos temáticos, tá? Então, não adianta um projeto gabaritar em moradia adequada e não ter nada para os outros temas. A ideia é que o projeto ele tenha soluções para vários desses temas, tá? Continuando, pessoal, indo para a dimensão da integração multinível. Processo participativo com o envolvimento da sociedade civil, ou seja, governo prevendo o envolvimento da sociedade civil. Outra coisa, né? A integração vertical. Eu já vou falar, dar exemplos de cada um deles aqui, tá? Integração vertical. O outro, a integração horizontal, né? E a integração com o setor privado. Eu acho que aqui precisaria fazer isso daqui. Ops. Aqui. A integração com o setor privado, tá? Então, aqui tem os componentes. Aí, por último, os componentes relacionados à qualificação do desenho urbano. Primeiro, forma urbana compacta, densa e segura ou resiliente. Vou dar alguns exemplos, tem vários aqui, tá? É, mescla de usos. Nossa, o meu projeto ele só tem moradia. Então, ele é um projeto monofuncional, né? Infraestrutura resiliente, adaptada, verde e adequada. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Espaços públicos seguros, acessíveis, confortáveis e agradáveis, né? Ampla oferta de áreas verdes e de arborização. Coesão social. Vou dar exemplos aqui também de coesão social. Medidas de mitigação, né? Principalmente de redução de emissões de GE, né? Então, esses são os atributos temáticos, tá? E aí, dentro dos atributos, nós temos aqui um detalhamento. Então, por exemplo, componentes projetuais. Então, assim, implantação do projeto em locais com oferta de infraestrutura de sistema viário, saneamento básico, energia elétrica e gás, sendo que no caso de assentamentos precários, o projeto pode prever tais infraestruturas. Aí é o seguinte, qual que é a ideia aqui, né? Puxa vida, como é que eu poderia mostrar isso no meu projeto quando eu for desenvolver, né? Então, aqui tem formas de comprovação desse quesito. Então, está aqui, ó, plantas e mapas demonstrando a localização de empreendimentos na cidade, ou seja, a posição dele na cidade, plantas e mapas demonstrando as redes existentes e planejadas das infraestruturas mencionadas, plantas demonstrando que o projeto irá executar parcial ou integralmente tais elementos de infraestrutura, documentos de comprovação de realização de consultas concessionárias demonstrando o atendimento de tais infraestruturas ou a previsão de investimentos para sua viabilização. Você fala assim, Daniel, não estou nessa etapa do projeto, eu ainda estou na concepção. Ok, beleza. Só que a gente tem que imaginar o seguinte: meu projeto, eu escolhi uma área com essas características, aí vem o seguinte: primeiro, esse item que está aqui em branco, ele é pertinente ao meu projeto ou ele não é pertinente? Ah, ele é pertinente ao meu projeto. Então você vai vir aqui e põe pertinente, certo? E aí, se ele é pertinente, assim, o seu projeto ele está atendendo de forma
de que maneira que ele está atendendo esse quesito. Olha, meu projeto está atendendo bem, né? Então, assim, você põe aqui, então, que ele atende. Ah, meu projeto atende parcialmente, assim, ele está mais ou menos, né? E ou não atende. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Quanto mais vocês tiverem atende e mais estiver pertinente, mais integrado é o projeto, né? Então, eu vou fazer assim um exemplo de cada, tá? Só para a gente, porque é muito exaustiva essa planilha, tá? Eu vou pegar mais um aqui, ó. Olha só aqui, ó, regularização fundiária. Garantia de segurança da posse das famílias, podendo ser adotados múltiplos mecanismos jurídicos e administrativos. O pessoal que está fazendo o parque linear, que não tem nenhuma família sendo removida, talvez identifique que esse tema ele não é pertinente para o seu projeto, porque eu não estou removendo famílias, ou eu não tenho famílias, né, para eu precisar fazer uma realocação. Então isso não é pertinente para o meu projeto, tá? Pegar um outro aqui, né, um outro exemplo. Custo acessível da moradia pela população de renda mais baixa, devendo ser produzida a produção para as famílias mais vulneráveis. Idem. Se eu estou fazendo um projeto somente de parque linear, isso não é pertinente. Aí entra o seguinte: puxa vida, será que o meu projeto não tem realmente nada para eu pensar sobre a questão de moradia? Né? Se não tem nada para eu abordar, nem um tiquinho assim, então de repente eu posso fazer ajustes, né, do tamanho da poligonal de projeto para talvez eu conseguir incorporar alguma solução nesse sentido, né? Porque qual que é a tendência, pessoal? A tendência é a gente sempre simplificar, fazer o projeto menor, fazer ele setorial, né, para a gente conseguir ter uma melhor governança sobre ele. E isso reduz o caráter integrado do projeto, tá? Continuando aqui, ó. Mobilidade urbana sustentável. Puxa, que diabo é isso? Olha só. Adoção de medidas de priorização de circulação de pedestres. Pô, isso aí, gente, eu diria que todos os projetos têm que prever. Tem que ser pertinente, né? Você está fazendo parque, você está fazendo habitação, você está fazendo, né, infraestrutura verde e azul, e tem que ter aí medidas de priorização da circulação de pedestre, tá? Então tem que ser pertinente, o projeto tem que atender integralmente, tá? É uma coisa muito estratégica. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Olha o último aqui, ó. Integração do uso do solo ao transporte público coletivo, especialmente pela adoção do modelo de desenvolvimento orientado ao transporte, com direcionamento do adensamento populacional e construtivo para as áreas de influência da infraestrutura existente de transporte público coletivo. Puxa vida, talvez o projeto do Parque Linear não tenha essa abrangência de, né, abranger o uso do solo, então talvez esse não seja um tema pertinente para aquele projeto, tá? Vou pegar uma outra aqui, ó. Implantação de infraestrutura de transporte ativo, em especial ciclovia. Pô, isso aí também seria desejável que todos os projetos tivessem, tá? Então eu vou lá e coloco aqui pertinente e coloco assim, atende essa medida. Então esse exercício é importante para ver, novamente, quanto mais a gente tiver de coisas ali, melhor. Então vamos seguir aqui, ó. Saneamento básico. Melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, englobando intervenções de micro e macro drenagem. Pô, legal. Meu projeto, eu tenho apenas jardim de chuva, mas eu estou contribuindo aí para macro drenagem ou para micro, macro drenagem, tá? Mesmo sendo uma solução pontual, tá? Seguindo aqui, ó, por exemplo, preservação e qualificação ambiental. Olha só, quer ver, ó? Implantação de praças e parques com adoção de soluções baseadas na natureza. Pô, eu estou num projeto de regularização fundiária, mas eu tenho aí uma área verde que eu vou poder adotar essa solução. Então, legal, meu projeto está incorporando uma dessa daí, é pertinente e eu vou colocar que ele está fazendo, né? Tá incorporando. Olha só, esse daqui já é mais sofisticado, mas talvez possa ser pensado e vocês não imaginaram ainda. Adoção de certificação ambiental na construção e reforma de edificações. Isso vai ser lá na fase de implementação. Só que é muito importante você prever na fase de projeto, porque, então assim, puxa vida, eu tenho aqui uma edificação, talvez,
fazer um projeto de creche, talvez eu possa fazer, mas meus projetos de equipamentos sociais com certificação ambiental. Pô, será que eu não consigo pegar um financiamento que me ajude a fazer os projetos com uma certificação LEED, Aqua, né, para essas edificações? Então, talvez isso seja um outro elemento. Seguindo aqui, ó, desenvolvimento econômico local. É, já questões mais elaboradas, né? Contribuição para a economia circular. Será que o meu projeto pode ter uma solução que contribua para isso, né? Puxa vida, eu não entendi muito bem. Como é que será que eu poderia mostrar isso? Ó, apresentação de memorial descritivo que apresente soluções e práticas a serem adotadas no projeto que reduzam a geração de resíduos, adotem a reciclagem, reciclagem, ah, e outras soluções que reduzam o consumo de produtos nocivos ao meio ambiente, né? Então aqui, legal, puxa, talvez o meu projeto possa prever isso, né? Preservação do patrimônio cultural e histórico, né? Então, por exemplo, apresentação de plano de manutenção e conservação das edificações e espaços livres tombados ou em processo de tombamento. Puxa vida, meu projeto não tem nada de preservação cultural. De fato, puxa, eu escolhi uma área que não tem nada disso. Então, tudo bem, né? É um item que o projeto não está abrangendo, põe lá não pertinente, né? Olha esse aqui, ó, infraestrutura para a transformação digital das cidades. Novamente, estou no território periférico. Pergunta: cabe implantação de uma infraestrutura de telecomunicação, tal como uma ERB, uma estação radiobase? Será que o meu território periférico ele está com cobertura de sinal bom, de sinal de telecomunicação? Será que é o caso de pensar na instalação de uma antena na área do projeto? No meu município não é o poder público que faz, são as concessionárias. Tudo bem, mas será que não é o caso de articular com a concessionária e prever uma área para isso? Será que não é o caso de pensar em colocar no topo de um prédio para ter uma menor interferência na paisagem? Outro aqui, infraestrutura de equipamentos públicos sociais. Aqui, ó, implantação de equipamentos públicos sociais em territórios vulneráveis. Fundamental, né? Implantação de creche, implantação de equipamentos públicos de saúde, tá? Como o BS e o UPA, né? Implantação de equipamento público social integrado de educação, cultura, esporte e lazer. Pô, será que eu estou fazendo um equipamento integrado ou eu estou fazendo vários equipamentos soltos, cada um com uma função? Será que não é o caso de eu fazer um equipamento acoplando várias funções, né? Indo aqui para o exemplo da integração multinível, é, processo participativo com envolvimento da sociedade civil. Então, assim, aqui ele está bem detalhado, né, bem fragmentada a metodologia, justamente para que o projeto ele preveja várias ações, né? Então, por exemplo, ó, definição de estratégia, plano de participação da sociedade definido para todas as etapas de estruturação e implementação do projeto. Pô, será que eu fiz um plano de participação, né? Descrição dos instrumentos e metodologias. Realização de evento público para apreciação e discussão do projeto. Realização de consulta pública online para apreciação e discussão do projeto. Realização de ampla divulgação pública do projeto, inclusive na internet, e assim sucessivamente. Tá? Então, vários projetos podem incorporar isso, independente se ele, né, da temática, mas da forma de participar, de chegar com a participação da população. Integração vertical. Né? Mapeamento de parcerias potenciais a serem celebradas com órgãos do governo federal para auxiliar na formulação e implementação do projeto. Opa, já fiz uma aqui com a GIZ, o território, a Escola da Cidadania, né? Já estou num projeto, isso já é uma primeira iniciativa. Perfeito. Vocês estão numa situação diferenciada de outros municípios que não estão com essa parceria, né? E mapeamento de parcerias potenciais a serem celebradas com órgãos do governo estadual. Poxa, será que tem alguma coisa com o governo do estado que eu poderia fazer? Né? A Lavínia aqui de Maceió, estou vendo ela aqui participando. Será que, puxa lá, o ONU Habitat tem alguma coisa com o governo do estado? Será que é, tem alguma coisa que eu consigo absorver no projeto ou não? O Paulo Rangel também, estou vendo aqui em Maceió. Será que tem alguma iniciativa que eu posso embarcar junto, né? Participar de alguma atividade, né? E assim por diante.
Integração horizontal, né? Então, aqui, ó, celebração de acordos e parcerias com municípios vizinhos, articulação institucional, né, com outros municípios. Aqui tem vários tipos de ação, formação de grupo de trabalho, celebração de acordos de parceria, realização de atividades, ações de articulação institucional, mapeamento, né? Então, tem várias aqui que estão detalhadas, de forma que a gente consiga, talvez, abarcar a maior quantidade, né? Integração com o setor privado. Existe, às vezes, muita rejeição a isso, mas em algumas medidas a gente tem experiências exitosas, às vezes envolvendo a iniciativa privada de alguma forma na gestão de um equipamento, por exemplo, na gestão de alguma biblioteca, de algum equipamento de saúde, né, ou até mesmo num determinado espaço, ou até mesmo ele implementando um projeto cultural dentro do projeto, né? E por fim, as questões, né, de forma urbana compacta, densa e segura. Então, assim, inserção do projeto em áreas urbanas centrais, bem equipadas com infraestrutura. Puxa vida, estou num território periférico, não estou numa área central, né? Mas como é que eu posso me aproximar de algumas situações? Por exemplo, inserção do projeto próximo a estações e linhas de transporte público, maior adensamento construtivo. E aqui tem uma série de critérios. Por exemplo, ó, demonstrar como é que eu comprovo o que que é perto do transporte público. Está aqui, ó, demonstração gráfica do raio de abrangência de estações de metrô e trem, terminais e linhas de ônibus com uma média de 600 metros, né? Ou seja, até uma distância de 600 metros, né? Revitalização de centros urbanos degradados ou requalificação dos espaços públicos subutilizados. Isso para depois para o grupo que está lidando com as áreas centrais, por exemplo, né? É, Utilização de instrumentos urbanísticos indutores da função social da propriedade urbana. Pode ser que não seja pertinente para o seu caso. Pode ser que ali não seja o caso de eu induzir a utilização do espaço. Então, talvez não seja pertinente, né? Ah, produção de moradia para diferentes estratos sociais, diversificação do padrão de moradia, né? Efetivação da redução de distâncias e no deslocamento através de uso do transporte não motorizado, né? Então, aqui tem várias ações, tá? Vários atributos e componentes projetuais que atendem esse princípio de forma urbana compacta, tá? Adoção de medidas para a gestão de riscos e desastres naturais, com ênfase na redução de riscos de inundação e alagamento. Então, se, poxa, meu projeto, eu olhei para essa lente, né? Eu coloquei essa lente no projeto, né? Mescla de usos, então, né? Tem várias formas aqui, ó, previsão da implantação de atividades comerciais no nível da rua com fachada ativa, né? Proposição de parâmetros de incentivos à ocupação de uso misto, viabilização da coexistência de atividades residenciais, serviços e comerciais em diversas escalas de ocupação do espaço urbano, criando comunidades autossuficientes, tá? Então, outra aqui, infraestrutura resiliente, adaptada, verde e adequada. Então, por exemplo, incorporação de práticas ESG na concepção e implantação de novas infraestruturas e na modernização das existentes. Incentiva o uso de tecnologias sustentáveis como sistema de energia solar, tratamento de águas residuais e monitoramento inteligente, né? Promoção de acessibilidade universal, previsão de utilização de materiais de construção sustentáveis, reduzindo o consumo de recursos naturais, né? Enfim, espaços públicos seguros, acessíveis, confortáveis e agradáveis, tá? Garantia da plena acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo adaptações de calçadas, áreas de circulação, instalações de sinalização, né? Efetivação da interação social e conforto por meio de áreas destinadas a encontros, convívio e ao ócio, promoção do lazer em áreas designadas para prática de esportes e atividades ao ar livre, ampla oferta de áreas verdes e de arborização. Então, aqui também, é, pres- atendimento às disposições técnicas e normativas de carta geotécnica de concepção e implantação do projeto, atendimento aos requisitos de permeabilidade do solo para promover captação e drenagem eficaz para águas pluviais, né? Atendimento de soluções relacionadas à drenagem, microclima e biodiversidade para proteção do meio ambiente, né? Coesão social, né? Então, assim, valorização da diversidade cultural, étnica e socioeconômica. O projeto está
tem medidas para isso, né? Previsão da realização de eventos culturais que celebram a diversidade local. Puxa, Daniel, mas assim, não é só. é, o meu projeto é só hard, mas será que eu pensei em ações soft? Será que eu previ medidas, né, soft de projeto, de prática, né, para eu considerar, né? Ah, medidas de mitigação, né? A previsão da adoção de práticas de arquitetura verde, né? Priorização do transporte público e da mobilidade ativa para reduzir a emissão de poluentes, previsão do uso compartilhado de veículos, às vezes territórios mais abrangentes, né? Previsão de adoção de tecnologias de monitoramento ambiental para avaliar e mitigar impactos ambientais, né? Tem várias aqui, tá? E então, pessoal, esse checklist ele tem o objetivo, né, de fazer com que a gente faça um exercício aí de verificação se o projeto ele está desenvolvimento urbano integrado ou ele está muito setorial. E aí entra o seguinte: ô Daniel, tem uma coisa que eu percebi que o meu projeto tem que não tem no checklist. Maravilha. Proponha e enquadre este elemento num dos itens aqui. Faça o exercício de enquadramento. Ah, eu estou fazendo uma coisa aqui que eu percebi que não é nenhum desses itens. Então, vamos supor, ó, infraestrutura de equipamento público social, sei lá, vamos supor que, ou vamos pensar aqui, que seja aqui, ó, infraestrutura para a transformação digital das cidades. Aí você vem aqui e vai incluir uma linha, né? Aqui, vai jogar esse aqui, desculpa, vai incluir uma linha aqui. Você inclui a linha aqui. Aí você vai botar aqui, ó, o 1.7.5, né? E você vai sugerir aqui, né? E você pode, por exemplo, colocar, sei lá, destacar em amarelo. Você pode incluir uma coisa e sugerir, porque aí a gente também faz uma discussão. Pô, legal, a gente começa a ampliar esse checklist, né? Com a experiência de vocês também, porque isso aqui não é determinista, né? Isso aqui é exemplificativo, né? É um checklist. Esse checklist, quanto mais diversificado for, melhor. Agora, é claro, essa medida que for sugerida, ela precisa ser um componente que ele de fato seja eficaz para aquele tema que está ali, para aquele atributo que está ali. Né? Então, não adianta, por exemplo, aqui eu falar que, olha, o tema é infraestrutura para a transformação digital das cidades. Não adianta eu chegar aqui e colocar uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, evidentemente que as sugestões de vocês vão passar por uma avaliação, mas seria legal incorporar, né? E ter esse exercício também de não se limitar ao que está colocado nesse checklist, tá? Mas, novamente, o checklist ele é exemplificativo, é um exercício para vocês fazerem uma verificação, né? Do que vocês estão fazendo na etapa de planejamento de projeto, tá? Então, vocês não se preocupem muito com essa coluna aqui, a coluna E, que é a forma de comprovação, tá? Mas isso é só para vocês terem uma ideia assim, puxa, se eu fosse realmente consolidar meu projeto, como é que eu poderia, demonstrar o argumento claro de que esse elemento está ali, né? Ah, queria abrir aqui para. Eu não estou conseguindo ver o chat, não sei se tem muita coisa aqui, mas deixa eu ver. Não temos muitos, Daniel, mas Certo. estão chegando. Luzia, de que Sim. município você é? Se identifica, por favor, só para eu interagir com o Daniel. Ela disse assim: na parte de coesão social, caberia inserir o item Educação e Integração Ambiental na grade curricular das escolas, considerando que os córregos fundacionais vão se tornar o eixo de ressignificação do espaço para os locais e significação para os migrantes da mineração. Luzia de Conceição do Mato Dentro. É um comentário que ela traz. Certo, Luzia. Eu acho o seguinte, essa parte de coesão social, a ideia é a gente ter aquelas medidas que elas proporcionam os encontros. É, pessoas na rua,
uso do solo que propicia circulação das pessoas nos espaços. Essa circulação das pessoas vão fazer aquilo que, né, a Jane Jacobs sempre falava que é os olhos da rua, né? Então, a ideia do do conceito de coesão social ali foi para isso, tá? Então, assim, ah, eu acho que assim prever uma questão na grade curricular das escolas, né? Eu acho que é legal, mas não vejo como uma medida que atenda esse conceito da coesão social, tá? Eu acho que todas as medidas de educação ambiental, por exemplo, elas são interessantes como políticas públicas, né? Mas elas não necessariamente têm uma relação direta com esse princípio de desenvolvimento urbano integrado, tá? É uma iniciativa excelente como política pública, tá? Só estou fazendo um recorte do que é aquilo que nos cabe aqui. Então, assim, a ideia, pessoal, é passar essa planilha para vocês fazerem esse exercício, essa verificação, acho que ajuda vocês, né? É um insumo para vocês, não é uma camisa de força, não é falar assim, caramba, o meu projeto não está atendendo, mas preenche, faz o exercício de preencher, tira dúvida, pô, não entendi muito bem isso, manda lá no fórum, né? As dúvidas, né, para eu poder interagir com vocês. A Sara me aciona aqui, a gente pode conversar melhor. E aí eu acho que tem essa questão, né, que claro, pensar sempre na fase de, vocês estão fazendo escolhas agora no desenvolvimento do projeto, né, desculpa, na formulação do partido, e que eu acho que vale a pena vocês fazerem essas abordagens. Claro, eu estou aberto aqui a gente poder conversar coisas específicas, né, sobre os territórios periféricos, né? Ah, não está ainda. Isso. Obrigado, Sara. Sara, eu sabia que ela já ia responder. Ainda não está lá. É um material que eu estou trazendo hoje, na verdade, para a Sara. Conversei com a equipe aqui hoje, né, sobre isso. E acho que em breve poderá ser disponibilizado, tá? Mas ela já está aqui, é um Excel, acho que é tranquilo de olhar, já tem os campos ali para vocês preencherem, né? E acho que ele é muito útil. Então, assim, eu confesso que, assim, eu acho que para a coordenação do projeto ter essas planilhas preenchidas é um excelente exercício de verificação, né? Do atendimento do conceito de desenvolvimento urbano integrado, também ajuda a tirar dúvida, e ao mesmo tempo também é uma forma de vocês contribuírem para ampliar um pouco esse rol de medidas de soluções projetuais que atendam as três dimensões do DUI. Você quer Deixa eu responder interagir essa? um pouquinho. Isso, Quero. isso, por favor. Júlia perguntou, gente, se o preenchimento é mais para auxiliar ou devemos entregar junto com o estudo de caso. É mais para auxiliar, porque a gente sabe que nem todos terão as respostas. Então, é um instrumento, como o Daniel mostrou, muito completo, né? Ele olha para muitas dimensões, assim. Eu acho que são respostas que vocês, aprofundando o projeto, para muito além da comunidade de prática, vocês vão conseguir responder de maneira qualificada. Eu acho que o que Daniel traz, assim, exato, até para futuros projetos. Acho que o que Daniel aponta, assim, e coloca muito, é o que diferencia um projeto urbanístico comum, entre aspas, digamos assim, de um projeto de desenvolvimento urbano integrado, né? Ele precisa ser integrador. Então, se meu projeto ele está olhando só para uma dimensão, ele é feito só para uma secretaria, mobiliza apenas um tipo de ator, né? Então, ele está no território, mas ele não mobiliza essa diversidade. Então, tem algo aí para ser olhado, assim. E aí eu acho que essa planilha é muito um instrumento para vocês conseguirem olhar para ela e ver o quão o projeto de vocês, né, ou a ideia de projeto, né, no caso do partido, já está integradora e ou mesmo o quanto ele ainda pode estar, né, vir a ser. Eu acho que tem essa pergunta assim também. Eu acho que é uma planilha que nos auxilia a olhar para como o projeto está, mas também como que ele pode vir a ser mais integrado, melhor integrado. E sim, a gente vai disponibilizar a planilha e aí vocês vão ter acesso e poderão utilizar esse instrumento. É só o Daniel nos dar o ok e a gente coloca lá, tá bom? Temos dúvidas, pessoal, questões, é, sejam questões gerais, né, a partir da fala de Daniel, a partir do instrumento que eles nos trouxe.
a partir das aulas gravadas. Espero que vocês tenham tido já oportunidade de assisti-las. Temos dúvidas, questões, interações nesse lugar mais geral, senão vou trazer aqui algumas questões mais específicas. Alguém quer abrir o microfone? Falar, interagir falando? Não? O pessoal tá Bom, tímido, né? eles foram ficando tímidos. Alguma coisa aconteceu. Porque assim, É, tá frio em São Paulo, mas não sei se tá frio no resto aí. Lá pro pessoal de é. Maceió, por exemplo. Tá frio aí? Então, Tá? né, gente? Pior que tá. Até aqui tá frio. O que que é frio aí pra vocês? Exato. O que que é frio? 26 graus. 26. Ai, gente, eu queria este frio. Era este frio que eu queria, que eu anseio. É com esse frio que eu tô acostumada. É onde está meu conforto térmico, é quando é 26 graus. Mas eu já falei isso, acho que sei lá em quantos encontros. 26 graus aqui, todo mundo tira o casaco do guarda-roupa. Sim. Exato. Pessoal, bom, então vou tentar puxar aqui um pouquinho para vocês se sentirem mais estimulados e conversar um pouco do que vai acontecer na próxima semana, porque aí a gente consegue, inclusive, aproveitar que Daniel está aqui com a gente para vocês, inclusive, se preparar melhor para o que está por vir. A gente vai ter nosso último encontro na próxima semana. É o encontro que encerra essas comunidades de prática. E como a gente foi compartilhando com vocês, as equipes que tiverem todos os requisitos, né, que a gente pactuou, a gente inclusive vai tentar, né, tentar não, vai fazer o esforço, assim, a mobilização para que haja uma continuidade. Então, para que vocês, essas equipes que tiverem todos esses requisitos, tenham acesso a uma monitoria individualizada com a equipe, né, uma consultoria, digamos assim, e aí pode ser tanto uma consultoria para vocês desenvolverem esse projeto de maneira mais ampla, mas também se vocês quiserem formatar esses projetos, por exemplo, tirar dúvidas específicas para conseguirem estar com as propostas mais qualificadas para tentar financiamento e etc. A gente vai conseguir de uma maneira que a gente ainda vai organizar e combinar com vocês, né? Mas a princípio serão encontros mensais, a gente vai disponibilizar um tempo e as equipes poderão ter uma consultoria individualizada, a gente ainda vai fazer esse match de quem estará dando a consultoria com a equipe. Mas isso passa por ter os requisitos todos, né? Um dos requisitos é conseguir fazer esse projeto, esse partido urbanístico. E aí, semana que vem, sendo esse encontro de encerramento, a gente quer fazer um encontro bem bonito e contamos com todos vocês, todas vocês. Estamos chamando os convidados, então, tanto a equipe Polis, quanto também nossos educadores que puderem, quiserem estar aqui presente, quanto também o pessoal do Capacidades, enfim, a gente vai abrir o convite, mas a ideia é que vocês consigam apresentar esses partidos. Em territórios periféricos, especificamente, temos muitas equipes. Então, a metodologia de apresentação a gente ainda está definindo, mas a princípio é importante que todas as equipes estejam preparadas para apresentar. É, Dependendo de quantas estiverem presentes, né, a gente consegue fazer uma apresentação super breve, então 5 minutos para cada equipe. Dependendo da equipe, se forem muitas, a gente vai tentar fazer um rodízio, digamos assim. Parte das equipes apresenta uma dimensão, a outra parte das equipes apresenta uma outra. E aí, por que que eu estou falando que é importante vocês se prepararem? Porque, no fim das contas, estando ou não presente, e aí a gente sabe que alguns municípios estão passando por eventos locais, enfim. E aí foram se revezando nessa presença dos encontros ao vivo, então a gente sabe que nem todo mundo esteve todos os encontros. E aí pode ser que isso também aconteça no próximo, né? É, então, prevendo um pouco isso, mas também incentivando que todos participem, é importante que todas as equipes elas tenham o conteúdo. Então, todas as equipes elas tenham, principalmente daqui para o próximo encontro, a resposta ou um esboço de resposta para 3 perguntas. A primeira é apresentar o projeto. Então, que projeto é esse, né? O projeto de vocês está se propondo a quê? Que proposta é essa? Quais as integrações que estão sendo vislumbradas nesse projeto? E aí também por isso a presença de Daniel é muito pensando a partir desses desafios que o projeto está
se propondo a resolver, que integrações já estão sendo pensadas? Então, uma das coisas que vocês podem responder montamos a equipe para essa comunidade de prática sendo intersetorial, já é uma integração. Mobilizamos atores do território que têm diferentes atuações, também é uma outra forma de integração. Enfim, e aí todos esses outros exemplos que Daniel nos trouxe. E uma terceira pergunta que inclusive é o finalzinho do nosso caderno de estudo, quais são os próximos passos, a curto, médio e longo prazo. É claro que aqui a ideia não é que vocês se aprofundem. Então, por exemplo, essa pergunta de quais os próximos passos, faz uma listona. A curto prazo, a gente não tem um GT para esse projeto, então vamos elaborar no GT. Vamos desenvolver o projeto. A gente está, inclusive, precisando de tais pessoas técnicas para conseguir desenvolver tais dimensões do projeto. Ações a curto prazo. A médio prazo, então, a gente tem que mobilizar com tais atores, a gente tem que falar com tais é, instituições, secretarias, pessoas, atores. A longo prazo, conseguir o financiamento do projeto e executá-lo. Dando aqui um exemplo muito amplo. Então, a gente está pedindo para a semana que vem a resposta a essas três perguntas. Eu vou colocar aqui no chat para vocês terem, mas também vou compartilhar a tela e hoje mesmo compartilho com vocês no fórum essas perguntas. É, E aí, por que que a gente está trazendo tudo isso? Porque esse vai ser o conteúdo, é isso. A gente não tem tempo, a gente sabe que algumas equipes elas têm mais conteúdo, inclusive já fizeram estudos, mapas temáticos, já fizeram alguns estudos, já tiveram, sei lá, grupos focais e estão em níveis diferentes do desenvolvimento do projeto. É, e no caso do partido, né? Então, o que a gente pede é a resposta a essas três perguntas, para que vocês também tenham a oportunidade de apresentar para todo mundo e que projeto é esse que vocês estão fazendo. Então, é muito mais sobre um momento de ponte e interação, para a gente tornar visível essas atividades e conseguir encerrar e celebrar essa jornada, do que vocês mostrarem todo. Os conteúdos, enfim, as atividades e o que você já tem desse projeto de maneira super detalhada, né? É muito mais sobre como que a gente pode juntos e juntas desenhar próximos passos, entender até que ponto vocês chegaram aqui com essa comunidade e o que é que vocês vislumbram para continuar. Porque a gente quer que todos os projetos aconteçam, né? A gente vislumbra, a gente deseja que chegue, que tenha esse horizonte, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa assim que eu queria trazer para a gente conseguir conversar, porque aí o momento também de vocês aproveitarem muito aqui na presença de Daniel para tirar essas dúvidas assim, né? Que dúvidas então vocês têm em relação às integrações, como fazer, ou mesmo a como desenhar essa questão de o que é uma ação de curto, médio e longo prazo? Esse é o momento da gente trocar um pouco. E aí, essa segunda hora, inclusive, aqui de encontro, é muito esse preparativo para a semana que vem. E aí a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, interagir, para que no próximo encontro vocês apresentem o projeto de vocês respondendo minimamente esses três itens aí. Então, deixo aqui com vocês. O que que vocês nos trazem? Não, sem voluntários, eu vou fazer que nem em escola e vou chamar por lista de presença. Eu, Luzia. eu vou fazer um comentário. Estão me ouvindo? Alô? Tá. É, o Daniel, eu até fiz a pergunta sobre essa questão da educação ambiental, porque esse projeto ele está envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente. A nossa equipe é mais meio ambiente e governo. Mas a proposta de revitalizar os córregos onde a cidade nasceu, ela tem várias ações já em paralelas, sabe? E a gente construiu uma matriz de habilidades que a gente está integrando a educação ambiental na grade curricular da escola. Mas as crianças aprendem e desenvolvem as habilidades na escola, e a ideia é que elas irem até o parque linear para atuar, numa ação. Só um minuto que eu vou mudar de sala aqui,
para elas atuarem nessa interação com o córrego. Então, assim, é nesse sentido que eu perguntei, queria saber se seria uma ação de integração social. Então, as crianças, elas teriam aula, desenvolveriam as habilidades do primeiro ao nono ano e iriam no Parque Linear, nesses córregos, para poder aplicar o conhecimento de sala de aula. Entende? Esse é um primeiro ponto. E a gente vai fazer agora um diagnóstico desde a nascente do córrego até ele desaguar no Rio Santo Antônio, 9 quilômetros de extensão, fazendo um diagnóstico, identificando todos os problemas de esgoto que está ainda caindo no córrego, assoreamento, todo esse processo, para depois fazer um prognóstico. Então, assim, é um caminho muito longo. A minha pergunta a gente vai poder, então, colocar todas essas ações que estão para o projeto mesmo, né? Estruturado? Porque, assim, não vai dar para fazer agora. Qual o levantamento de valor que a gente vai ter para construir? Vai ter um parque no início, da cidade, um parque municipal que já tem um projeto. Aí, numa outra metade do córrego, tem uma outra ação. Então, a gente pode ir fazendo por etapas, é isso? É, No então, né, curto, médio e longo prazo, digamos assim. vou responder a sua pergunta dando umas sugestões também, tá bom? É, o Ótimo. que o, eu tô trabalhando lá na revisão do plano diretor também em Congonhas, Minas Gerais, né? A gente também se depara com essa questão. Então, o que é curto prazo? Talvez seja uma coisa de 1, 2 anos. Para a gestão municipal, né? É uma coisa assim, o que que eu consigo fazer, né? Eu estou em julho. O que eu consigo fazer no ano que vem, dentro do meu planejamento orçamentário, né? Então, 1, 2 anos é curto prazo. O que talvez seja médio prazo? Aí eu vou falar assim, que eu acho que é um exercício que nós temos que fazer, seria 2030. Por quê 2030? Agenda 2030 dos ODS. Uhum. Acho que seria razoável o médio prazo ser 2030, né? Que aí, assim, chegamos em 2030, a gente cumpriu as metas, né? Acho que seria bacana esse médio prazo. E o longo prazo pode ser, eu acho que 10 anos, ele é um ciclo que pega 2 governos e meio, é o prazo que o estatuto fala para Ótimo. rever um plano diretor, né? Então, assim, quanto ao prazo, acho que é um pouco isso. Tem uma outra coisa que é o seguinte: esse exemplo que você deu da escola é o tipo da coisa assim. Como é que a gente gera pertencimento da comunidade, engajamento da comunidade e manutenção do projeto, né? Pós-projeto. Então, eu acho que a gente pode pensar no seguinte: depois que eu implementei, então eu tenho a fase de concepção, planejamento, aí eu tenho a fase de execução, né? Depois que eu executei o projeto, eu tenho que ter um pós-ocupação do projeto. Então, essa iniciativa, né, de envolver as crianças, né, tem iniciativa que envolve as crianças, nos espaços que foram transformados, é uma medida importante que ela é lá pós-implementação, né? Ah, Então, assim, sei. quando a gente olhar o diagrama, a gente vai pensar o seguinte: pô, é uma medida que eu vou fazer lá na frente. Então, eu posso envolver as escolas, por exemplo, as crianças, no processo participativo. Aí, beleza. Legal eu envolver as escolas, a comunidade, as famílias no processo participativo de formulação de projeto, conhecendo as etapas do projeto, o que que vai ser feito, opinando, né? Mas eu acho Uhum. que ali, né, a gente pode fazer uma coisa mais estruturada nessa fase depois de implementação. Entendi. Ótimo. Obrigada, Dani. Valeu. Antes de Júlia e Paula falarem aqui, eu vou só ler uma pergunta de Ana Caroline, que ela já tinha colocado aqui no chat. Ela disse assim: aqui em São Luís, pensamos em um plano de bairro para um bairro periférico aqui da cidade. Agora, observando o checklist, e também a forma de apresentação, um plano de bairro seria um projeto muito amplo? Não, de forma alguma. Eu acho que ele é um projeto, né, para um território. E ele pode se subdividir em setores. A gente vai então mostrar
dentro desse plano de bairro, eu tenho intervenções específicas no espaço público, eu tenho intervenções específicas em infraestrutura, eu tenho intervenções específicas, né, para a parte de edificações. Tem uma parte que é edificação pública, tem uma parte que é edificação que não é pública, né? Ou ela é moradia, ou ela é de terceiros, etc. Então, não vejo um plano urbanístico, projeto urbanístico, ele é sim a filosofia do Dewey, né? A questão toda é que eu tenho um plano para um território que envolve heterogeneidades e complexidades, e eu tenho que saber subdividir esse projeto. Lembra lá do faseamento, né, da divisão do território em setores e tal, que é para eu conseguir organizar ali as intervenções por etapas, né? E também se for necessário, eu fazer uma mudança da regulação urbanística, tá? Tem uma pergunta longa da Natália aqui, não sei se a gente passa para a Júlia e para a Paula e depois vai para o chat. Sim. No chat aqui eu vou interagir com a Natália, mas ela trouxe mais um contexto em que momento Jacareí está. E aí Beleza. falou o que que é a proposta do projeto e quais integrações estão vislumbradas, mas que os próximos passos ainda vão chegar, porque a equipe está sobrecarregada nesse momento. Então, pode ser Júlia e depois Paula. Boa tarde, vocês estão me escutando? Sobre essa questão, né, do curto, médio e longo prazo, eu já tinha começado a escrever essa parte do nosso projeto, e como o nosso projeto ele é um bairro ideal para crianças, o que que eu acabei fazendo? E queria ver se está mais ou menos essa ideia de certo, porque eu não tinha pensado inicialmente a questão de prazos de anos, assim, né, de imediato, 5 anos e 10 anos. Eu tinha feito a questão de reunião com a população, para compreensão de necessidades e tal, tudo a curto prazo, e umas ações já iniciais para eles entenderem que o processo ele vai acontecer, né? Teve um projeto que a gente fez aqui na prefeitura, que ele durou muito tempo, de 2 anos e meio a 3 anos, que a gente fez uma revitalização inteira, assim, com questão de arte, infraestrutura, geração de espaços de convívio num bairro. Então, a gente percebeu que a gente fazer ações pequenas, mesmo que seja não seja muita coisa, né? Seja parte de zeladoria e tal, dentro do projeto, já mostrava para eles que o projeto iria ser feito e deixava eles mais engajados, né? Querendo participar mais do projeto. Então, eu estruturei ações a curto prazo, as ações de execução do nosso projeto, que seriam mais de infraestrutura normal, de melhoria de calçada, de rampas, de piso tátil, de criar a zona 30 em volta, né? Desses dos equipamentos urbanos, do envolvimento de pessoas referências desses equipamentos urbanos dentro do bairro. E aí, a médio prazo, eu já comecei pensando que seria um pós-engajamento, porque eles iam ter certeza que o projeto ia acontecer. Então, seria a iniciação da pintura dos caminhos, desses caminhos que a gente faria a conexão de traslados seguros das crianças dentro dos bairros, né? Pintura de fachadas de equipamentos urbanos, para eles reconhecerem isso, revitalização de espaços públicos como praças, criação de brinquedos e totens interativos para crianças e sustentáveis, envolvimento de comércios locais que possam servir de apoio para crianças enquanto elas fazem esse deslocamento, né? E aí, a longo prazo, eu já pensei uma questão muito mais de aumentar esses limites do bairro, né? Porque o bairro acabou que a gente teve que definir um limite ali físico, mas normalmente não tem, né? É muito difícil você saber onde termina um bairro e começa outro. Então, a gente pegou uma parte meio comum entre o bairro ali, que é um córrego que dá muito problema de alagamento, então a gente num futuro levaria um outro projeto nosso de bueiros inteligentes para melhorar essa parte de alagamento, uma revitalização do córrego, gerando espaços de qualidade. Então, fazendo uma coisa mais que ia passar as barreiras assim dos limites do bairro. Pode ser mais ou menos dessa forma, ou essa questão de eu fazer um médio prazo pós-engajamento mesmo, ele já deveria entrar no a curto prazo. Júlia, eu não conheço o seu projeto, eu vou responder com base no que você falou, tá bom? É, Tudo eu bem? vejo, eu vejo o seguinte, me parece que o seu projeto, ele tem ali uma etapa piloto de intervenção, né? Ou uma fase inicial de intervenção. Então,
E essa intervenção, me pareceu que é um placemaking, um urbanismo tático, né? Então, a primeira coisa, assim, definir um perímetro em que você vai fazer uma intervenção de urbanismo tático no curto prazo, com efeito demonstrativo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. É muito importante que quando você prevê essas ações, você estabeleça mecanismos de eh, medição do desempenho delas. Consultas de aceitação da população, por exemplo, fazer essa enquete, sabe, assim, fazer uma pesquisa, aceitação daquelas intervenções, melhorou, não melhorou, qual foi a percepção, né? Isso tudo é muito importante para você medir, para que você consiga verificar assim, o efeito intervenção amostral, o efeito projeto piloto, né? Aí urbanismo tático. Aí depois acho que vai ter uma outra fase que é lições aprendidas disso, né? Fazer uma avaliação e aí prever então algumas intervenções mais em caráter, vamos dizer assim, hard, né? Ou seja, uma mudança de infraestrutura mesmo, tá, né? Então, não significa necessariamente que você vai abarcar um território mais amplo, mas significa que você vai adotar intervenções ali que não são só de zeladoria, né? Mas, de repente, uma medida de drenagem, ela mexe com mais coisas, né? E talvez numa outra etapa, você prevê a intervenção num perímetro mais amplo, ou aplicar essa metodologia num perímetro mais amplo, né? E que seria tanto com outros setores com urbanismo tático, né? E também fazer depois, numa outra etapa, a intervenção na infraestrutura. Então você tem aí como fazer sim, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você tem sim. Acho que me pareceu que o seu projeto tem isso, esse escopo bem definido, né? Faz sentido essa resposta, Júlia? Faz sim. É exatamente isso. Inicialmente, ele é um pouco de zeladoria, de infraestrutura básica, e aí um segundo que já vem uma parte de envolvimento mais das crianças, do que é atrativo, da cidade no ponto de vista delas, a gente espera que as pessoas estejam mais engajadas, né, para elas conseguirem mostrar as necessidades ali do local. Sim, Obrigada. perfeito. Então, veja, eu acho que as suas etapas, elas se subdividem em tipos de ações diferenciadas, né? E também na abrangência do território, né? Isso é importante. O que está marcando, né, essas ações no tempo são esses aspectos. Tipo de intervenção, urbanismo tático, infraestrutura e a medição, né, acompanhamento, gestão, governança e também ampliar o perímetro de ação. Paula? Olá, boa tarde. Então, na verdade, queria compartilhar com vocês uma questão que a gente vive aqui em Maceió, que é uma certa dificuldade dessa integração, principalmente nas fases iniciais de projeto com a comunidade local. Assim, existe uma certa restrição da gestão no sentido de não gerar expectativa na população, de não, de não criar uma ansiedade em cima daquilo ali, até porque normalmente essas fases iniciais de projeto a gente não tem recurso definido. Então, assim, tiveram vários projetos que foram feitos no sentido de ser divulgados para a população, que acabou que foi engavetado e gerou uma certa descrença com relação à execução desse projeto. Então, assim, eu queria assim, entender como que a gente poderia fazer essa integração maior, sem gerar essa expectativa na população, mas tendo esse contato inicial desde a fase inicial. Não só, por exemplo, apresentando o projeto já pronto para a comunidade para aceitar ou não aceitar. Então, assim, é algo que eu sinto muito aqui, assim, no sentido de ter uma resistência tanto da gestão quanto da própria comunidade de intervir nos projetos que têm esse momento de integração, mas não no momento inicial. E aí eu não sei, assim, como que as outras cidades lidam com isso, se já é algo um pouco superado, mas aqui é realmente uma dificuldade de entender esse equilíbrio da coisa, né? De integrar desde o princípio, mas de não gerar essa expectativa, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, o, o que que é o seu projeto?
o que a gente está desenvolvendo é a ideia de requalificar uma área que hoje é uma lagoa de detenção. É um equipamento urbano, então seria a ideia de fazer um projeto para poder dar outros usos, além só dessa questão de infraestrutura urbana, né? E aí é uma área periférica da cidade de Maceió e que tem uma deficiência na qualidade de espaços públicos. E a ideia seria realmente otimizar esse uso, né? Que pudesse ser um parque, que as pessoas Certo. pudessem usar, é próximo de um terminal, uma área que tem muita residência, tem alguns equipamentos urbanos já instalados, como creche próximo, então é Perfeito, uma perfeito. área já Você- infraestruturada. Não, perfeito, entendi. É, como que o plano diretor da cidade, ele previu alguma intervenção nessa área? Na área específica da intervenção, não. Hoje essa área Certo. ela está dentro de uma zona de expansão no plano vigente. E ela é uma área de equipamento urbano, porque foi uma área que, quando foi projetada, ela somente foi pensada para essa função de drenagem, né? De criar essa lagoa de detenção. Certo. Me fala Mas a uma gente está no coisa. processo de revisão também do plano diretor. E Não, aí existe uma perfeito. outra destinação. E me fala uma coisa. No plano de governo, tem algum projeto para essa área? Não, especificamente para essa área, não. Tá. E tem alguma ação, projeto previsto no PPA para ela? Ou alguma reserva orçamentária? Não que eu saiba. Não, perfeito. Então, assim, eu acho que aí tem o seguinte: primeiro, não é uma área que, não me parece uma área que exista, ela está dentro das prioridades políticas da prefeitura, né? Não Uhum. me parece que seja isso. Então, eu acho que talvez seja interessante, assim, sempre colocar o seguinte: olha, a ideia é estruturar um projeto, né? Que ele seja, que a gente consiga ter um plano para a resolução dele, do projeto como um todo, para que seja é, buscada uma estratégia de financiamento para ele em fontes alternativas. Quando você, né, então, que realmente vocês podem fazer isso? Eu vou talvez dar dois exemplos aqui. Um exemplo é o Procidades. O Procidades, ele é um projeto, ele é um financiamento do Ministério das Cidades, que eles fizeram uma adequação do Procidades, que o Procidades usa recurso do FGTS. E a questão toda é o município ter capacidade de se endividar e ele também ter condição de pagar aquela taxa de financiamento, tá? Tem uma questão aí que é a Secretaria de Fazenda e tal. Mas, de certa forma, ele é um programa que ele pode financiar essa intervenção, né? E ser uma coisa que pode ser pensada, né? Outra coisa, o BNDES, ele abriu um financiamento para cidades, intervenções urbanas integradas. Então, às vezes é uma forma de buscar financiamento, e aí tem outra coisa, eu posso buscar o financiamento do BNDES combinado com alguma outra iniciativa de um programa federal, eu posso buscar várias fontes de financiamento, né, para esse meu projeto. Então, eu acho que levantar essa discussão sobre, olha, como é que vai sair do papel, né? Colocar para a comunidade, olha, a ideia desse projeto é a gente ter claramente, né, definido o que a gente quer, quanto vai custar, o que é importante para o projeto, para a gente poder buscar uma estratégia de financiamento para ele, tá? Então, eu acho que isso não é um problema você gerar o engajamento das pessoas, né? Mas nessa perspectiva. É uma questão também de educação, quer dizer, não é um problema, você não está resolvendo ali aquele problema de zeladoria, né? Mas você vai resolver uma coisa que é uma mudança estruturante no bairro e que ela exige um conjunto de ações, né? Um conjunto de intervenções para ela acontecer e que, portanto, precisa de um financiamento mais robusto, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é a forma de você colocar isso nas discussões, né, que você acha que ameniza qualquer tipo de frustração, né, se as pessoas, pô, vim aqui, participei da discussão e tal,
Mas não, a gente está atrás de financiamento e tal. E de repente, um projeto desse, às vezes, ele daqui 1, 2 anos, às vezes ele dá mais certo do que um outro que ficou todo mundo em cima. Porque aí você conseguiu arredondar uma série de coisas na fase de planejamento, né? E que você vai conseguir convencer um parceiro potente para financiar seu projeto, né? E eu vou falar para você bater na porta de um BNDES com uma iniciativa tendo apoio do Instituto Polis da Escola da Cidadania, da GIZ, do Ministério das Cidades, é outro papo. Entendi. Eu acho que então, assim, a chave seria deixar claro desde o início a fase do projeto, né? E levar as dificuldades também para que eles tenham ciência de que não é um projeto que está pronto, que vai ser executado amanhã. Talvez seja essa Exatamente. narrativa Alinhar essa da forma como vai ser expectativa, né, contado. de prazo, de forma de financiamento dele e tal, isso está estar colocado, né? E, por exemplo, São Paulo tem a operação urbana, que é projetos que são implementados em 40 anos. Mas ao longo, a primeira vez que se pensou numa coisa dessa, né, também gera esse estranhamento, é natural. Mas depois que as pessoas foram se acostumando, fala, pô, legal, olha só, esse projeto urbano integrado demorou para planejar, mas depois conseguiram recurso e a coisa saiu e a coisa fluiu. E isso vai gerando a certa crença, até política, né, de que pô, é uma vertente legal essa, eu ter sempre um projeto que anda nesse ritmo aqui, que chega uma hora que ele começa a dar resultados. Perfeito. Obrigada. Eu acredito, viu, Paulo? Eu sou daquele assim que, né, a gente tem que ser persistente, paciente, né? Excelência técnica é uma coisa muito importante, né? Porque ela faz com que uma boa ideia vá prosperando, e uma hora ela é emplacada. Tem que ter persistência e paciência. Gente, temos mais dúvidas, questões, comentários, interações? Dá um tempinho para vocês se manifestarem mais. A gente já tem uns 40 minutos para trocas. Não? Vocês estão contemplados? Vocês estão prontos, então, para a semana que vem apresentar? Tá bom. Bom, vou aqui, então, enquanto vocês talvez pensam se é isso mesmo, compartilhar minha tela só para reforçar um pouco esse caminho até semana que vem. É, rapidinho aqui. Até semana que vem, na verdade, e o pós também, né? Prontos é muito forte, algumas pessoas super prontas, isso é muito bom. Então, vamos lá. Vou compartilhar um pouco qual é nosso planejamento aqui de encerramento. Vocês estão vendo minha tela? Então, Agora sim. Sim, agora então, sim. Sim. então, semana que vem a gente vai ter esse encontro. E aí, qual é o nosso plano, então? A princípio, né, levando em consideração que poucas equipes, né, pelo menos não o universo total das equipes tem aparecido, a gente tem tempo para que cada equipe aqui presente consiga em 5 minutos apresentar no próximo encontro, mas todas, não só as que estiverem presentes, mas todas as equipes deverão então responder resumidamente no fórum de apresentações que tem lá na Redes, daqui a pouco eu mostro ele, até segunda-feira, as respostas para esses 3 itens. Então, qual é a proposta do projeto, quais integrações vislumbram e quais são os próximos passos, curto, médio e longo prazo. Isso a gente está considerando o universo de continuarmos nessa média aí de uma presença de 12 a 15 equipes, que é o que tem acontecido nesses encontros online e ao vivo, né? A gente tem percebido que não são todas as equipes que estão sempre presentes nesses encontros. Então, se continuarmos assim no próximo encontro, a gente tem tempo para que todas as equipes consigam, que estejam presentes, apresentarem em 5 minutos esses 3 itens. A gente quer que venham mais equipes, mais pessoas, então que seja um encontro bem bonito, com bastante gente. Então, incentivem também os colegas e as colegas de vocês a estarem, porque aí vai ficar todo mundo mais bonito na foto, a gente mostrar que, enfim, quantos nós somos, quantas equipes do país todo. Então, também incentivem, porque de qualquer forma também conta como pré-requisito essa presença, né? Então é importante que vocês estejam, não tentem fugir do encontro, porque ele continua sendo uma presença necessária, vai ser contabilizado e tudo mais. O que a gente quer é que vocês todos e todas estejam preparados
independente da metodologia que a gente consiga compor. Vai ser importante que vocês preencham até dia 30 de junho nos fóruns esses itens para que a gente consiga vislumbrar que equipes são essas que têm esses 3 itens, quantas são, quantas estarão, o nível de aprofundamento, porque a depender a gente consegue então pensar uma metodologia, se todos vocês continuarem engajados e engajadas, uma metodologia em que a gente consiga revezar os momentos de fala, né? Então, não necessariamente todas as equipes apresentarem do começo ao fim, mas uma metodologia mais dinâmica em que todo mundo tem oportunidade de fala, sem necessariamente ser esse formato de vir aqui, apresentar a tela, fazer um PPT, uma apresentação e compartilhar, né? Então, a gente também tem essa possibilidade de fazer algo mais dinâmico, e gostaríamos que fosse assim, levando em consideração que mais pessoas estejam, que a gente esteja num volume maior de pessoas, porque vai ser muito momento de troca, né? E aí eu vou precisar, eu e a equipe do Pod, a gente vai precisar sistematizar essas propostas de vocês. Por isso que eu estou pedindo que vocês enviem até 30 de junho no fórum. Para que a gente consiga preparar um documento, uma sistematização, em que a gente tenha minimamente ali todas as respostas, a gente saiba que equipes são essas e quais são os projetos. Então, esse é o primeiro pedido, para que até a próxima segunda-feira, no fórum que a gente tem na plataforma Redos, vocês já respondam esses 3 itens. Que no primeiro momento só a gente, né, que está aqui na comunidade vai ter acesso, e que no dia do encontro, sim, vai ser apresentado para os nossos outros convidados e convidadas. Isso é uma primeira coisa. Como que a gente encerra essa nossa jornada de aprendizagem? Então, a gente tem esse marco do dia 30 de junho, que é a segunda-feira, responder esses 3 itens lá no nosso fórum. No dia 2 de julho, a gente tem nosso encontro ao vivo, mesmo horário das 3 às 5. Então, é um encontro em que a gente vai ter primeiro as falas institucionais de encerramento. Então, vamos estar com pessoas da GIZ, do Instituto Polis, do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Periferias. Então, a gente convidou todas essas pessoas, instituições e representações a estarem conosco. Vai ser um momento breve, assim como a gente fez na abertura, mas para eles também compartilharem algumas falas com a gente de tanto de como receberam, né, como alguns conseguiram acompanhar um pouco dessa nossa jornada, mais um pouco desse momento institucional, mas também de relação mesmo, de manutenção de relação, para que a gente consiga prever continuidade. Então é importante a gente dialogar e conversar, estarmos juntas nesse momento. E terminando esse momento de falas institucionais, a gente segue para essas apresentações dos partidos, que aí, como eu falei, estejam preparados para uma apresentação de 5 minutos para cada equipe, é o que a gente consegue garantir em termos de tempo, mas sabendo que a gente pode preparar aí uma dinâmica mais. é, Vai ficar redundante, mas uma dinâmica mais dinamizada, uma coisa mais interativa, para que todo mundo tenha oportunidade de fala nesse momento. Incentivo, né? E enquanto Instituto Polis, incentivamos que vocês interajam, porque estaremos com convidadas e convidados. Então, quando o Daniel fala que tem outros pesos a apresentar propostas, que estão com esses parceiros, que estão com essas pessoas, que passaram por uma jornada como essa, é porque realmente é verdade. Então, também, se hoje vocês estão tímidos, sugiro, né, e recomendo que no próximo encontro não estejam, porque é um momento muito especial e oportuno de fazer o projeto de vocês, a iniciativa de vocês, os municípios de vocês serem vistos, né? Foi uma preocupação do Polis que a gente não ficasse nessa formação concentradas, por exemplo, no eixo Sudeste. Então, a gente foi intencional que a gente tivesse equipes de todo o país, de todas as regiões, né? Tem um fator aí de oportunizar, de descentralizar essas oportunidades que é intencional. Então, trabalhem a timidez para que no próximo encontro vocês façam as equipes municipais, essa gestão, o trabalho que vocês têm falado muito de sobrecarga, a gente entende o quanto que o dia a dia exige de nós, mas acho que também é parte importante de vocês conseguirem fazer ver esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Então, a gente tem um primeiro momento no encontro de falas institucionais, vai ser super breve, e depois a gente segue para as apresentações dos partidos, então venham preparados para mostrar e falar um pouco do projeto de vocês, abrindo a câmera, abrindo o microfone, usando o chat quando necessário, mas interagindo. Então,
Idealmente, estamos contando que até o 2 de julho vocês terão conseguido desenvolver o estudo, né, de caso, o caderno, aquele material que vocês foram preenchendo. De modo que no dia seguinte é o prazo para vocês subirem esse arquivo, né? E eu estou falando do estudo, do caderno de estudo de caso do partido urbanístico. Esse em que a gente foi perguntando qual era o perímetro de intervenção, qual era o programa de necessidades, então quais ações estão previstas. Vai ter uma penúltima e última página que fala um pouco sobre isso, sobre quais são as ações para curto, médio e longo prazo, para vocês conseguirem visualizar o que acontece após a comunidade de prática e se sintam motivados a continuar. É, então, a ideia é que vocês, né, terminando hoje esse encontro, preencham essas páginas e até o dia 3 de julho consigam submeter o caderno. Tá esse prazo porque a ideia é que vocês, ao longo da comunidade de prática, fossem preenchendo esse caderno de modo que ele já está encaminhado, assim esperamos, faltando preencher algumas poucas páginas, 2 ou 3, se não me engano, e aí compartilhar com a gente. É esse prazo também porque a gente precisa sistematizar todas essas respostas, todos esses projetos de vocês, inclusive contabilizar os pré-requisitos, né? Começar esse momento de contabilização mesmo, para a gente conseguir planejar o próximo passo, um passo que a gente ofereceu, né, para vocês como bônus, que é o de consultoria barra monitoria. Mas sabendo que ainda assim é um prazo apertado, então até 9 de julho, e essa é a nossa data final, aí sim é um prazo para vocês preencherem os formulários de presença dos cursos. Vou até corrigir já aqui que tem um errinho. Partido do estudo de caso é até dia 3. Até dia 9 é o preenchimento dos formulários de presença do curso síncrono e o formulário de avaliação. Então, no total, totalíssimo, o que vocês vão ter que entregar, né? Somando tudo isso. É o formulário do estudo de caso, onde vocês compartilham o PPT preenchido. Os formulários dos cursos gravados, que são 3, um para cada módulo, e um formulário de avaliação do curso. E aí a gente tem como prazo final, finalíssimo, 9 de julho, que a gente precisa emitir certificados, entrar em contato com vocês que tiverem preenchido todos os requisitos, planejar essa monitoria e consultoria. Então é um prazo final, a semana seguinte do dia 9 de julho, para que a gente consiga ali, ainda na primeira quinzena, fechar essa nossa jornada mesmo, ter tudo sistematizado e organizado para a gente conseguir fazer a nossa avaliação de como que foi essa jornada. Então, abro aqui um pouco para as dúvidas, vou ver o que que vocês comentaram aqui no chat. Que bom que o checklist foi enriquecedor, Virginia. A gente vai compartilhar sim. Corrigir, Mariane. O prazo para o envio do partido é 3 de julho. No partido, no sentido do caderno, né? O caderno completão, com todas as páginas preenchidas. Dia 30 de junho é um envio intermediário, digamos assim, só para a gente conseguir já saber, sem vocês terem que compartilhar todo o arquivo, quem tem esses itens preenchidos, né? Quem tá, digamos assim, pronto, com a equipe pronta para apresentar no próximo encontro. Então, o caderno em si, o prazo é dia 3. No dia 30 é apenas uma interação no fórum. Então, um comentário que vocês vão deixar comentando esses 3 pontos. E 9 de julho são esses outros formulários do curso gravado e da avaliação. E aí, a avaliação é aquele formulário em que vocês, na verdade, avaliam a gente, não é a gente que avalia vocês. Mais dúvidas, gente? Mais questões sobre isso? Se não estamos prontos, mas estamos quase prontos para o próximo encontro, para apresentar nossas propostas, interagir. Vocês podem colocar joinha. Também tem reação aqui, ó. Um react aqui na barra inferior. Também. A gente também. Obrigada, Lavínia. Lavínia de câmera aberta, mandando joinha. Muitíssimo obrigada também, gente. Daniel, é, deixa para gente um último recado, conselho, para que essas equipes municipais sigam essa jornada do desenvolvimento urbano integrado
e aí desenvolvendo não só esses projetos que eles trouxeram aqui, mas também outros projetos, né? Acho que a gente quer que os projetos de desenvolvimento urbano eles sejam integrados. Eu acho que é algo que a gente tem, todas as instituições aqui envolvidas têm trabalhado muito para que isso aconteça, porque o território é esse elemento integrador, né? A gente não vive mobilidade separadas de espaço público, separadas de educação, separadas de, enfim, todas as nossas essas dimensões. Então, deixa um último conselho, recado, mensagem para Sim. as equipes aqui. Não, perfeito. Eu acho que a gente tem percebido assim, né? Que nem eu fiz uma pergunta no começo, né? Quem fez regularização fundiária, quem está prevendo outras soluções e tal. Então, eu acho que é muito importante, né? A gente, assim, acho que vocês apresentarem os projetos, assim, meu projeto é um projeto de desenvolvimento urbano integrado. Ele tem ele tem uma espinha dorsal que é um parque linear, né? Que é implantar um parque linear, mas ele é um projeto que ele abarca várias questões setoriais, né, multitemáticas, porque além de implantar o parque linear, ele melhora a questão de circulação de pedestres, ele melhora a questão de habitação, ele melhora a questão do trânsito, ele melhora o equipamento social, né? E meu projeto, na parte de integração com os atores, ele adota essas estratégias, né? E o que a gente busca, né, como resultado é mais ou menos essa exemplos do que vocês estão querendo enquanto desenho, né? Então, porque assim, projeto, né, de desenvolvimento urbano integrado, ele não vai ser só o parque linear, né? Então o parque linear vai ser um elemento, um mote para vocês fazerem o projeto, né? É um projeto para aquele território, mas ele não é simplesmente um projeto de parque linear, como um projeto ambiental, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente está na comunidade de prática e aí a gente tem que sempre pensar o seguinte: eu estou fazendo aqui um projeto de desenvolvimento urbano integrado dentro de uma metodologia, né? Então, saber comunicar as três dimensões é uma coisa importante, né? Eu acho que como exercício, como verificação. Então, como vocês vão preparar essa apresentação na semana que vem, tomar cuidado para não apresentar um projeto de regularização fundiária, não apresentar um projeto de melhoria de um espaço, sem comunicar os elementos que vocês estão trabalhando do desenvolvimento urbano integrado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, assim, pode ser que tem coisas que estão na estratégia de vocês e vocês não estão comunicando, não estão evidenciando, né, não estão sabendo construir uma narrativa. Então, aí é uma questão de organizar, né, como, né, preencher o caderno, como contar essa história na apresentação, né? E pode ser que o projeto de vocês não incorpore mesmo elementos dessas três dimensões. Então, o que que eu consigo ajustar daqui até o dia 3? Né? O que que eu consigo aí incorporar, deixar mais claro no sentido de, por exemplo, a questão do desenho. Pô, eu não pensei muito bem na qualidade do desenho, mas eu queria, assim, talvez exemplificar algumas coisas, né? Para deixar isso mais claro. Então, eu acho que isso um ponto de alerta para vocês, para de fato assim a gente assim ter um resultado dessa comunidade de prática a construção de uma intervenção no território com uma metodologia de fato diferente, né? Então, assim, esse que é o meu ponto de alerta. Nesse meio tempo, também, se tiverem alguma questão, quiser, até assim, pô, Daniel, queria confirmar se você acha, se você concorda com isso e tal, estou à disposição, tá? Me acionar lá no fórum, que eu posso interagir também com vocês. Tá? Então, também desejo boa sorte. É, eu não vou estar nessa apresentação, né, Sara, na semana que vem. Eu acho que. Não é um compromisso contratual seu, mas você está muitíssimo convidado, Não, Daniel. beleza. A gente Sim, compartilha contigo, é algo que eu ainda estou no radar de fazer com todos os educadores, na verdade, mas é mais do interesse, enfim, da disponibilidade de vocês, que a gente sabe que a agenda de todo mundo está
lá em cima. Não, beleza. Gisele disse que contamos com sua presença. Que dia que é? Desculpa, só para eu. Dessa comunidade é no dia 2, quarta-feira. Na E quarta-feira aí? que vem, nesse horário. Isso, esse mesmo horário. Tá bom, já vou colocar na agenda aqui para Tá bom, acompanhar. Prometo que eu entro e fico quietinho. tá bom, Só, combinado. só, só olhando. Tá bom, Que eu quero aprender com os projetos, quero escutar o pessoal apresentar, quero ver. Acho que a gente sempre aprende muito. sim. E reforçando, se vocês conseguirem preencher essa planilha, né, do checklist, acho que é um exercício legal. E daí, se conseguir devolver para a Sara, ela preenchida com sugestões, seria mais fantástico ainda. Que aí a gente fica com uma troca legal para conseguir ampliar esse escopo de formas de efetivar o desenvolvimento urbano integrado nos projetos. Perfeito. Isso mesmo, Daniel. Muitíssimo obrigada pela parceria, pela Valeu. presença, toda a dedicação. É, Sim, Letícia, apesar da timidez, que bom que foi proveitoso. Às vezes a gente fica assim, gente, eles estão aí, que eles estão de câmera fechada, mas a gente vai confiando no nosso trabalho também. E Sim. aí, esses feedbacks também são muito importantes, Letícia. Obrigada por compartilhar. Gente, obrigada pela presença, por tudo. Aproveita esses 20 minutinhos, 19 minutinhos que a gente está terminando mais cedo, já vão lá no fórum, você já pode usar esse tempo para responder os 3 itens que a gente compartilhou. Eu vou só deixar registrado ali um comentário também para vocês conseguirem identificar, mas vocês já podem aproveitar esse tempo para responder por lá. A gente se vê no dia 2 de julho para o nosso último encontro, às 3 da tarde até às 5 da tarde. Obrigada também a Alicia e Bárbara, que estão sempre aqui com a gente por todo o apoio. Obrigada, Daniel, e obrigada, turma. Se cuidem. Tchau, tchau. A gente vai se falando. Qualquer dúvida, nos escrevam, por favor. Tchau, tchau, pessoal. E preencha Obrigado. os formulários. Sara. Tchau, tchau.